Senhor Paulo, o senhor é uma serpente, com todo respeito, né? Eu tô louco aqui para fazer um vídeo de resposta para o senhor que vai fazer alguns dias aqui. Primeiro eu quero começar com o senhor mesmo, vai. O anjo do Deus judeu, o anjo de Jeová, falavam que o homem era merecedor de segundo a sua justiça. Se a justiça do homem era a vida para causar aquilo que há de acontecer, o seu merecimento é a vida, e o papel do homem na terra é aquele que leva em consideração a sorte de cada sorte, a entender a sorte daquilo e entender a soma de todas as sortes e ver que nenhum homem fez as coisas de tempo definido a tempo indefinido e que o homem na Terra, infelizmente, age sobre ela, né? E tudo que nós fazemos é exatamente igual a toda a pessoa. E que a única coisa que o homem faz é botar o outro debaixo do sol em mera opressão. Voltando à questão aqui, esse proferimento aqui do rei Salomão ou do seu pai rei Davi, né? O rei Davi era um anjo de Deus, é a explicação de qual é o princípio da lei. Se a justiça do indivíduo é a vida, ele é merecedor da vida. Mas se a justiça do indivíduo for a sua vida e não for a vida das outras coisas, ele irá destruir aquilo, irá destruir todas as coisas para alimentar a sua vida, né? Então, a partir do momento que um homem ele profere tal dito proverbial, e esse dito proverbial não é o acontecimento de causar aquilo que há de acontecer, ele não é merecedor daquele que é o que estabeleceu os estatutos de tempo definido a toda sorte do que há de acontecer. E por essa razão o nome dele é Jeová. Entendeu? Isso daqui eu acho que é um dos princípios mais complexos e mais profundos do judaísmo que eu não vejo nenhum judeu falar, né? E eu já comecei aqui a oratória aqui, o dito proverbial, né? Eu queria chamar você aqui, Afonso. Afonso, Deus fala que aquele que persiste acha. Muitas vezes eu vejo desesperança no seu coração, mas eu vejo muita persistência em busca de esperança. Espero que o meu Deus dê a você a esperança, ou que o nosso Deus dê a você a esperança que você tanto precisa. Vem cá. Por que você chamou de serpente? Onde cabe a serpente? Do filósofo Paulo? Eu não quero argumentar isso. A gente comenta aqui, você sabe por que eu falo que ele é uma serpente. A serpente é esperta, ele não é tão esperto. Não muito, mas é. Voltando à questão aqui, em Provérbios 6 e diante, não é mais o rei Salomão que está falando, é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele vem dizer qual que é o caminho estreito e qual que é o segredo sagrado. Qual que é o segredo da imortalidade do homem aqui na Terra, né? Vamos dizer assim. E aí o próprio Jesus Cristo, né? Que não é o próprio Jesus Cristo que fala, porque ele fala o nome dele antes de falar o texto. Ele fala que é a personificação da sabedoria porque ele estava lá. O único que estava lá foi Jesus Cristo e viu primeiro. Não, ele pode né? até ter inspirado, mas Não, foi o pai que pediu, mas foi ele que escreveu. É tá, por favor, não intrometa aqui, você nem conhece o texto de Provérbios. Voltando à questão aqui, o próprio Jesus Cristo, né, o anjo Miguel, ele explicou qual que é o segredo da imortalidade, qual que é o segredo do conhecimento de todas as coisas e como se tornar a imagem e semelhança de Deus. Mas ninguém é igual a ele, somente o primeiro, né? E aí o Jesus Cristo explica como é que você pode entender todas as coisas, como é que você pode entender o próximo, entender o controle de toda a existência, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na cultura judaica, uma das coisas mais importantes da humanidade. Não vejo nenhum intelectual falar sobre isso. Eu queria dividir esse conhecimento, esse contexto, né? Que está em Provérbio, né? Que o segredo da vida é você entender que tudo existe uma sorte. E dentro dessa sorte existem as suas probabilidades e suas possibilidades. A partir do momento que você aprende ela, você aprende a manejar aquela sorte.
A partir do momento que você... Sorte, quando em hebraico fala, são possibilidades, né? E das possibilidades existe o grau de probabilidade. A partir do momento que você conhece todas as sortes, você pode conhecer a sorte de causar que há de acontecer. E o grande problema da humanidade é exatamente isso. Ninguém consegue ter o entendimento do agora para criar uma consciência do que possa acontecer. Quem tiver uma consciência dessa tem uma consciência infinita, né? Nenhum não hebreu ou nenhum não judeu sabe disso, ou fala isso, ou entende isso, né? Eles acham que a Bíblia é uma coisa que para você ficar adorando assim, ficar gritando, surtado, né? Será que existe mais algum contexto para explicar aqui? Eu vi o filósofo aqui falar sobre o vídeo, o que fazer com a homofobia. Eu achei estranho a iniciativa do vídeo, eu achei estranho a anticolocação da ideia do vídeo e a construção do vídeo dele. Até parece que ele viu o meu vídeo e respondeu, né? Eu desconsidero que a democracia seja uma verdade, porque a verdade dela é uma coisa muito superficial. Demos são todos, classes, já sabe, né? São todas as classes. Então, um representante de todas as classes, que talvez ele represente alguma coisa, tome o governo. Mas qual será a sorte da classe e qual será a sorte desse homem? Isso não é democracia. Democracia é você criar um governo realmente justo a todas as pessoas e não é uma pessoa que tenha o favorecimento de todos que vai trazer a democracia, né? É uma simples lógica aritmética que eu não vou conseguir